Boa noite, retornando com as lives do Yargues. Eu, pelo menos, estava numa folga. Começando então a live dessa terça-feira, dia 9 de maio. Hoje vamos falar com a doutora Renata Pozzi Kretzmann. Boa noite a Miriam, boa noite a todos que estão nos assistindo, começando a live. A Terezinha daqui a pouquinho deve entrar, a doutora Renata também. Vamos aguardar a todos. Yarg segue. Boa noite, doutora Marga. Boa noite de Caxias. Tudo bem, Miriam? Bem-vindas todas que estão ingressando na live. Yarg segue no mundo online, no mundo virtual, mas agora também retornando aos eventos presenciais, com muito orgulho e muita alegria. Convido a todos a participarem do almoço com juristas, que será no próximo dia 17, agora num novo lugar, na Sociedade Germânia, aqui em Porto Alegre. Boa noite, Terezinha, começando a live. Então, estou convidando todo mundo para o almoço, Terezinha. Lembrando que o IARG segue virtual, mas também retornando aos presenciais. Boa noite, a Clara. Então, o almoço vai ser dia 17 de maio, na Sociedade Germânia. Já vamos chamar aqui eu estava falando do almoço, enquanto ela não entra aqui. Aí, vamos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo tudo bem, doutora bem? Renata? Tudo bem, Bem-vinda. Ana Amélia? Muito Tudo. obrigada. Nós que agradecemos a tua participação e agora também a tua participação como professora no curso. Muito Começando, né? obrigada. Sim, é uma Bom, felicidade poder contribuir aqui com o IARGS. que bom, coisa boa. Doutora Renata Pozzi Kretzmann, eu já vou ler o teu currículo de primeira, depois a gente já começa o assunto, tu vai também me parando, qualquer coisa eu te dou um Tá bom. oizinho. Doutora Renata é advogada, sócia fundadora da ARK Advocacia, mestre em Direito pela URGS, especialista em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil pela Unicinos, professora e autora de diversas obras jurídicas. Hoje ela vai falar para a gente, eu também vou conversar um pouquinho com ela, né? Vamos falar sobre o curso de aperfeiçoamento sobre LGPD, que será ministrado via Zoom, né? YouTube via Zoom, aqui pelo IARGS, e as inscrições são pela plataforma Eventise. Eu agora vou fixar, se eu conseguir escrever e me lembrar como se fixa, eu vou escrever, que é no curso lgpdiargs.eventise.com.br para todo mundo saber aonde tem que entrar para se inscrever. Doutora, não sei se tu queres falar as datas e o horário, sigo eu falando, como é que a gente faz? Não, acho que pode comentar, por favor, Ana Amélia, Tá, sobre as datas e horário. vamos, Pode seguimos seguir. o convite então a todos Beleza. para participarem do curso, lembrando que será pela plataforma Zoom, é online, ele não é presencial. A data de início será na próxima terça, dia 16 de maio, e serão 6 encontros até o dia 15 de junho. Tá? O horário é sempre das 19 às 21 horas e serão abordados nos vários encontros todos os principais aspectos quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa lei ainda nova, que todo mundo tem que se adaptar e saber cada vez mais. E a Terezinha está lembrando aqui que hoje faremos o sorteio de uma inscrição. Então, todo mundo que quiser concorrer à inscrição do curso, por favor, escreva já aqui, ó, exatamente, eu quero, tá certo? Bom, vou fazer mais um convite do almoço que eu estava falando. Voltamos com o almoço presencial, almoço com juristas. Será com o doutor Leonardo Lamac, o palestrante, o primeiro almoço, né, depois da pandemia, e num novo local, na Sociedade Germânia. Então, dia 17 de maio, convidamos a todos a participarem. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria do IARGS, tanto presencialmente, também quanto pelo WhatsApp ou pelo telefone, ao custo de R$ 100. Bom, essa semana, amanhã, dia 10, será publicado no site o artigo jurídico sobre bioética e esporte, uma análise da autonomia do atleta de alta performance, escrito pela doutora Laura Afonso Levi. Dados os meus recados, agora sim passo a palavra para a nossa
palestrante do dia, doutora Renata Kretzmann, por favor. Muito obrigada, Ana Amélia, muito obrigada, né, pelas palavras, por divulgar aí esse curso, né, tão legal do nosso IARGS, que, como dito, agora volta e é uma alegria poder voltar, né, presencialmente, poder estar com os colegas, com os amigos, mas o online também, por outro lado, ele nos dá essa oportunidade. Então, eu costumo dizer que o interessante é essa mistura, né, que a gente pode ter, a gente pode estar com as pessoas fisicamente, presencialmente, mas a gente também pode optar por ter acesso a determinados conteúdos, né, até mesmo a determinados professores ou pessoas, né, que a gente tem essa vontade de ouvir, de conhecer, né, em virtude da tecnologia, né, por essas possibilidades online. Então, acho que essa mistura, tomara que ela dê certo, né, em 2023, 2024, parece que é um arranjo que funciona bem. E também aproveito para agradecer mais uma vez, além da Ana Amélia, Terezinha e demais professoras e todos do IARGS, que o IARGS, um instituto, né, tão tradicional, que vem de muitos anos, mas esse instituto ele tem essa característica de unir, né, a tradição, né, dos juristas, essa conversa, passar por todos esses setores também, podendo contribuir assim, com a nossa sociedade, não somente, né, os estudiosos do direito, mas toda a nossa sociedade, mas também o IARGS está conectado, né? Está conectado com o futuro, com os novos assuntos. A gente percebe essa vontade do IARGS de manter essa tradição, que é muito importante, mas adicionar também, né, novos assuntos, novos temas. E eu fiquei muito feliz, né, e bastante honrada também com um convite que veio pelo Dr. Arnaldo Rizardo Filho para fazer parte desse grande grupo do IARGS com esse curso sugerido pelo Dr. Arnaldo, né, o coordenador do Departamento de Direito Civil do IARGS, de falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque, como bem falou a Ana Amélia, é uma lei nova. Exato. E essa lei, ela traz todo mundo consigo, né? Quer dizer, não é só aquilo que ali está escrito, mas a lei traz disposições que devem ser observadas por todos. E são disposições novas, né? Eu já vou anotando aqui quem quer. Só um minutinho. Acho que a Terezinha também está anotando, mas eu anoto que depois, senão, não dá problema. As pessoas vão falar, é verdade, vão falar para o sorteio. Não, vai falando aí, não tem problema. Sim. Continua, por favor. Não, a gente não pode perder quem foi escrever ali, né? Mas você se perde depois. Mas essa lei, ela é muito importante porque ela traz mais do que conceitos, disposições e também penalidades, né, para o seu descumprimento. Ela traz a necessidade da adoção de um novo comportamento, né, de uma nova mentalidade por todos nós. Então, são repercussões muito grandes e repercussões, por exemplo, na área jurídica, falando agora especificamente dos advogados, né, das advogados associados do IARGS e outros, né, lembrando que esse curso ele é aberto a qualquer interessado. Público, exatamente. É aberto ao público, né, Ana Amélia? Assim, as pessoas que quiserem participar. E é interessante para o operador do direito, né, que queira fazer esse curso. Acho que eu consegui fixar. Ver se aparece aí. Fixou. Apareceu. Tá, apareceu ali o link, né, das inscrições. O link, isso, para todo mundo, quem quiser se inscrever, tá aqui o endereço também. Vou te interromper, já que interrompi mesmo, para dizer que a nossa presidente, doutora Sulamita dos Santos Cabral, ingressou na live. Muito bem-vinda, doutora. Daqui a pouco ela deve escrever umas palavrinhas para a gente. Então... boa noite para a doutora Sulamita. Um especial agradecimento, uma homenagem. Com certeza a gente percebe que a doutora Sulamita, ela tem... ela escreveu alguma coisa. Boa noite a todos. Saúde a doutora Ana Amélia, a doutora Renata e a todos que nos assistem. Então, saudamos também a todos que estão conosco. Sim, que legal. A doutora Sulamita também sempre preocupada, né, em ver esses temas novos e que são importantes para a advocacia. E, claro, sempre quando tem uma nova lei,
sempre quando tem uma mudança legislativa bem importante, significativa, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, é necessária essa atualização, esse aperfeiçoamento. E quando o doutor Arnaldo me convidou para falar um pouco com os colegas, né, sobre a LGPD, eu pensei em montar um curso, são as 6 aulas, como a doutora Ana Amélia falou, que a gente pudesse organizar um pouco o raciocínio da LGPD, tendo em vista justamente essas modificações, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou integralmente em vigor em 2021, e ela traz a possibilidade de atuação dos advogados, advogadas, né, seja no âmbito consultivo, seja no âmbito do contencioso, né, com defesas administrativas. Quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão fiscalizador, que é, né, o órgão fiscalizador do cumprimento da lei. E é bom saber também que, hoje em dia, os consumidores e os usuários e também os titulares de dados pessoais, eles podem fazer denúncias no próprio site, é bem simples, no próprio site da ANPD. Então, se a gente acha que teve uma privacidade violada, né, se os nossos dados não foram bem tratados, a gente pode ir lá no site e fazer. Como é o site mesmo, doutora? É da anpd.gov.br. ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão, né, administrativo responsável, é uma autarquia. E é um órgão bem importante porque o que a ANPD disser, pela característica dela de autarquia e de especificidade, vale mais, por exemplo, do que outros órgãos, como, por exemplo, conselhos de classe, sim, como o CREMER, como outro, no que diz respeito, claro, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com essa facilidade também, de que se faça denúncia em virtude do descumprimento da lei, o que vai acontecer? As empresas e os controladores de dados pessoais, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tratam dados pessoais, elas estão vulneráveis, sim, porque elas têm que se adequar à lei, né? Elas têm que se proteger para que elas não recebam multas, para que elas não sejam denunciadas, porque além da multa, além de um processo administrativo perante a ANPD, tem toda também a questão da reputação, né, da marca, do cuidado que eles devem ter. E aí entra o papel do advogado. E o IARGS, ele vem, por meio desse curso, oferecer essa qualificação para que o profissional do direito tenha ferramentas iniciais para que possa, em seu escritório, então, atender essas empresas, essas microempresas, essas pequenas empresas, empreendedores individuais, até mesmo pessoas físicas, porque, por exemplo, profissionais da saúde, né, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, que tratam dados pessoais, e todos tratam, né? Sim. Que é evidente que a gente precisa, né, de tratar. Eles precisam ser orientados. Né? Sabe como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele dado, vou botar no computador, e se eu perder? E tem um mito, né, que vazamento de dados, ou que essa coisa é coisa de mega empresa. Né? Isso é Facebook, né? Isso aí é grande. Mas não é assim. Quer dizer, se um profissional, ele pode ser inclusive uma pessoa física, vazar os dados, tiver um acesso que não for autorizado, ele vai estar descumprindo a lei. E ele vai estar sujeito a uma penalidade. E a ANPD, ela já tem inclusive um guia de dosimetria da pena. Quer dizer, o que ela vai fazer, né, para aplicar. E aquela pena, ela pode ser de advertência, ela pode ser de multa, ela pode ser de interrupção das atividades da empresa. Olha, bem sério. Suspensão das atividades. Tem coisas bem sérias. Inclusive, há dados pessoais que a lei denomina de dados pessoais sensíveis. Por exemplo, dado de criança, dado de idoso, dados de saúde. Esses dados, eles são considerados sensíveis. E para esses dados, nem vale mais advertência. A pessoa que fizer algo errado com esse já vai partir direto à multa. Sim. Então, olha a importância do advogado poder, assim, aconselhar, né? E muitas vezes o advogado, ele tem ali um cliente que ele trabalha com esse cliente, né? Ele presta os seus serviços para outras questões, né? Daqui a pouco faz um contrato, analisa alguma outra coisa. E ele, estudando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vai poder oferecer também esse serviço, né? Além de se atualizar
para saber, vai poder também oferecer esse serviço a mais, né, para os seus clientes e também, claro, poder ajudar outros clientes, outras pessoas, além também de ter noções para o seu próprio escritório, porque o escritório de advocacia também trata dados, né? né? Tem, claro. Isso, Todo, então eu acho que é interessante. todo mundo, Todo todos os mundo, né? dias, está recebendo e passando dados, né? A gente fica no celular, Sem aí dúvida. isso já não deixa de ser, né? Dados. Então, me Sim. dá meu Pix. Isso aí é um dado, né? A gente nem se dá Imagina, conta, né? não, mas Pix, CPF já virou assim, a gente fica fornecendo esses dados bastante, né? O CPF é para qualquer coisa, né? Então, ele também, porque havia antigamente isso, não, de CPF, não posso passar para ninguém. Agora isso acabou, né? Não sei. E às vezes a gente até fica meio receoso de passar, mas daqui a pouco chega lá naquela empresa, ela já tem. Ela já tem. Né? Isso. E sabe que isso acontece muitas vezes. A gente vai, por exemplo, vai num restaurante. E agora Porto Alegre está sendo revitalizada, a nossa cidade ela está ficando tão bonita. E no quarto distrito ali tem aquela cervejaria e tudo mais, os bares. Muitas vezes, já aconteceu comigo e com colegas, a gente chega para jantar, né, num local, e vamos entregar então a comanda. E pergunta o CPF, né, claro. E daí a gente fala o CPF e já puxam todos os dados. Exato. Ah, mas então tá, telefone, já tem teu celular. Isso aí já tem tudo. Tem como é que é, hein, doutora? Tudo. Vamos fazer consulta aqui. Como é que funciona isso aí? Pois é. Na verdade, nesse caso, houve um compartilhamento, né, não autorizado de dados. E isso é errado, isso é uma violação. Sim. Né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o titular dos dados ele tem que ser avisado, ele tem que concordar, né, com aquele compartilhamento. E claro que na prática a gente sabe que isso não acontece. E também é importante dizer que o consentimento que é dado sobre aquele tratamento de dados, ele também pode a qualquer momento ser interrompido, porque não é para consentir que eu tenho que consentir para sempre. Sim. Então, por exemplo, vamos numa clínica médica, sei lá, para gestantes. E daí eles fazem um contrato, essa clínica, com uma loja de roupinha de bebê. Sim. Então toda mulher que vier aqui fazer o exame, a gente vai dar o e-mail para essa loja para que ela entre em contato para tentar vender uma roupa. Sim. Isso não é proibido, não é proibido que se faça isso. Mas tu tem que avisar para aquela pessoa quando ela chega na clínica, ó, eu vou compartilhar os seus dados. E mais do que avisar, tu tem que dizer com quem, o nome da loja, e tu tem que dizer, ó, tu quer isso, se tu não quiser, tu não precisa. Não. Exatamente. E também tem que dar um e-mail para que a pessoa diga, olha, não quero mais. Seja um telefone, um e-mail, né, alguma forma. Tem que exatamente. Poder tirar ela tem que ter um e-mail. Isso é importante também. E a lei, ela traz essa figura também, que se chama do encarregado de dados, né, que em inglês é o DPO. E essa pessoa, que ele tem que entender, ele ou ela, né, o encarregado de dados, ele tem que saber um pouco sobre segurança de informação, porque o legal da Lei de Proteção de Dados é que ela traz o direito e ela traz a informática, a tecnologia, a segurança da informação, né, porque a gente tem que ter tudo isso junto, né, porque a Lei de Proteção de Dados, ela não vale só para o eletrônico. Se a gente for pegar um dado no papel, tá valendo a lei também. Vai valer, né? Sim. Mas essa questão de backup, de tudo funciona, né, com o auxílio todo da tecnologia da segurança de informação. Então, a gente tem que ter um profissional e a lei traz essa obrigatoriedade. Então, é interessante também que os advogados se qualifiquem, se aperfeiçoam, para que possam, daqui a pouco, também exercer esse papel, né, perante a LPD, essa função de encarregados de dados. Então, o objetivo desse curso é trazer, né, nessas 6 aulas, conceitos básicos trazidos pela LGPD, de, por exemplo, temas relacionados à privacidade, a conceitos, né, que a lei traz, conceitos do que é tratar dados, responsabilidade, quando que aquilo é possível, né, as sanções, as penalidades, também noções básicas do GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, que a nossa lei também teve muita origem aí, e é muito interessante porque isso tudo surgiu, né, na Europa. Então é interessante entender a origem disso, os motivos, doutora Renata, né, disso. Eu acho que não, mas eu vou fazer essa pergunta, fiquei com dúvida. Já sofreu alguma alteração a LGPD?
Ou não? Ela ainda está Já, implementada? Já sofreu, então? ela já foi alterada para algumas coisas, principalmente numa parte administrativa e de criação LGPD, algumas questões, assim, ela sofreu também de conceitos. Por incrível que pareça, né? É Sim, uma por lei isso tão que eu perguntei, nova. porque já é É, impressionante, né? Então já tem coisa é, nova mesmo para aprender. sim. Mesmo quem já tenha feito algum curso, tem novidade, tem que fazer de novo. A gente tem que estar sempre se Sim, atualizando realmente. não, Ai, com é certeza. impressionante. A lei ela é de 2018, em 2019 algumas modificações, e daí ela Isso. entrou em vigor em 2021, E e de lá já também tiveram tem, mais. sim, porque teve a criação da NPD, que teve uma lei também que revogou uns artigos, que é de 2022, uma lei nova, né, nas modificações. E também é importante prestar atenção nas resoluções da Sim. ANPD, que até agora são quatro, porque essas resoluções elas complementam uma lei. Então, por exemplo, os agentes de tratamento de pequeno porte, eles são abrangidos pela lei. E até Tá. é interessante o advogado, a advogada anotar, por exemplo, tem lá o YouTube e as redes sociais da ANPD. Uhum. E eles fazem lives, eles fazem, né? Mas tem uma Sim, eles programação também informam. informativa bem interessante, isso é bem legal. E eles já falaram, olha, a gente vai estar com olhos atentos em todos. E tem uma resolução bem específica para os pequenos, aqueles de pequeno porte. Então é interessante que isso complementa a lei, né? Não basta então saber a Claro, lei. claro. Então o objetivo do curso seria trazer também essa possibilidade de estudo e análise críticas dessas hipóteses de tratamento de dados, né, Sim. permitidas pela lei, a proteção de dados e sua relação com demais ramos do direito, porque os dados eles se relacionam com o direito do trabalho, né, com o direito do consumidor, porque quando eu tenho lá, por Claro. exemplo, uma pet shop, eu tenho Quantos dados? funcionários, É. então eu tenho os dados não só dos meus clientes, mas dados dos meus funcionários. Né? Sim. Então, quer dizer, eu tenho lá uma máquina de cartão ponto, por exemplo. O funcionário vai chegar, né? Vai fazer, ele tem contrato. Ah, eu tenho essa clínica veterinária, eu tenho um contrato com um parceiro que me vende as rações de cachorro, né? Que Sim. me vende material. Quer dizer, eu tenho um contrato com ele, eu tenho contrato de locação, né? Do meu estabelecimento. Então, são muitos contratos em que dados são captados, né? Não é Claro. só consumidor. Então, há uma possibilidade de atuação para os advogados bastante ampla e também uma possibilidade de parcerias, né? E o IADES, ele sempre traz isso, né? De juntar a comunidade jurídica em suas mais variadas áreas, né? O Sim. direito penal, o direito administrativo. Então, isso é interessante também, porque a LGPD, ela tem Abrange isso, né? Ela tudo. junta as mais diversas áreas. Claro. Então, acho que esse curso, essa lei, ela tem tudo a ver, né? Com o espírito do É IADES. verdade. Poder trazer esse É panorama, para né? toda a sociedade, para toda a comunidade jurídica. Para quem tiver, né, Sim, interesse em estudar, é para tudo. É para a vida, digamos claro. assim. Essa lei é Ah, para a não, com vida. certeza. Ah, Porque todos nós somos titulares de dados, né? É interessante claro. porque quando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, entrou em vigor lá em 91, também teve toda uma nova mentalidade, É né? Por exemplo, verdade. antes do CDC, a gente não falava, por exemplo, em comprar pela internet e ter 7 dias para poder devolver de maneira Sim. injustificada, né, aquele produto. Porque, claro, o consumidor ele não tem contato com aquele bem, com aquele produto, então ele tem esse direito de arrependimento. Até hoje, algumas pessoas acham, mas isso é ruim, não sei o quê, mas é que está na lei. É. Mas no início, os empresários, eles tinham esse receio, eles não queriam cumprir. Então, a mesma coisa com o LGPD, né? Vai ter Claro. um pouco essa resistência, né, no início, mas as pessoas vão ter que se Vamos acomodar, acabar se se acostumar e se acostumando. adequar, né? Exato. Porque não tem Exato. o que fazer. E até uma coisa que eu queria ressaltar, que é bem interessante, que nesse curso nós vamos receber dois convidados que o pessoal que acompanha esse tema com certeza conhece, porque são dois professores assim, ó, excelentes. Olha aí, Primeiro, vamos ter convidados. vamos ter convidados, isso é muito legal. Olha, porque eu pensei assim, eu vou ver os temas e professores assim, específicos sobre a determinado assunto. E na Claro. aula do dia 30 de maio, a professora Marcela Joelson, que a professora está fazendo o doutorado dela, né, na URGS, e
participa do programa do CDA com a URGS, um programa, né, do governo alemão, bem dentro, então. junto à professora Cláudia Lema Matos. Total, ela inclusive tem obras sobre legítimo interesse, porque a lei traz a possibilidade de que haja tratamento de dados, no caso de legítimo interesse. Mas o que é isso, legítimo interesse, né? Então a professora Marcela vai vir nos explicar. Vai aprofundar esse tema. Que bicho é esse, né? Legítimo interesse. Exatamente. Para que possam ser bem orientados. A professora Marcela vai falar sobre o legítimo interesse. Perfeito. E nós vamos ter um tema muito interessante depois, que são com o professor José Luiz de Moura Faleiros Júnior. Quer dizer, o professor Faleiros, ele é de Minas Gerais. E olha aí que ótimo, positivo do online, né? De Minas, né? Isso é bom do online, né? Não adianta. Não, e isso é o que nos proporciona, né? Essa troca. O professor estuda direito digital, inteligência artificial, LGPD há bastante tempo, e ele vai nos falar sobre uma coisa muito interessante, que são as decisões automatizadas. Que hoje em dia isso é muito moderno, né? Porque não somos só nós, os humanos, né, que tomamos decisões. Então, no caso em que a gente programa a máquina para tomar decisão, como é que fica? A responsabilidade de quem? É um tema bem caro, né? Bem peculiar. Então, o professor Faleiros vai vir falar sobre isso. Então, teremos esses dois convidados, a doutora Marcela e o doutor Faleiros, que vão vir falar sobre esses temas. Tu já sabes quais as datas que eles vão falar? Não, ainda não está definido. A doutora Marcela Joelson vai falar dia 30 de maio, que vai ser na terceira aula. Terceiro encontro. Dia 30 de maio, deixa eu ver a colinha aqui só para confirmar. Isso, terceiro encontro, dia 30 de maio, às 19 horas. E o doutor Faleiros vai falar no quinto encontro, dia 13 de junho. Então, não percam, vamos lá, inscrevam-se. Curso lgpdiargs.eventize.com.br, bem fácil. Vai lá e já faz a tua inscrição para poder assistir essa aula com professores super qualificados e muito atualizados nesse tema, que, como estamos vendo, já sofreu várias atualizações e modificações. A gente tem que estar sempre por dentro, né? Procurando se atualizar. Não tem outra palavra, né? Eu acho que é sempre atualizar. Claro. Bom, eu acho que os clientes, eles percebem isso também nos advogados, né? Eu quero um advogado atualizado, que possa oferecer, né, um bom serviço, tudo. É interessante isso. Nós estamos nos aproximando mais ou menos da metade da live, são 19h27, mais ou menos. Então, eu vou repetir aqui meus recadinhos, tá? Para todo mundo que está entrando agora, ou que, né, não nos acompanhou desde o início. Amanhã, então, dia 10 de maio, está sendo publicado no site do IARGS um artigo jurídico escrito pela doutora Laura Afonso Levi, que fala sobre bioética e esporte, uma análise da autonomia do atleta de alta performance. Então, vejam que são vários temas. Aqui falamos da LGPD, bioética e esporte. É como disse a doutora Renata, o IARGS está em vários temas modernos, né, novos, sempre na vanguarda. E também sempre preservando a tradição. Inscrevam-se no curso, lembrando a todos que ao final da live vai ter um sorteio, então quem quiser ganhar uma inscrição, escreva eu quero, que a gente vai fazer um sorteio, está valendo uma inscrição para o curso de atualização e aperfeiçoamento em LGPD. Deixa eu ver, e o outro recadinho, voltando então aos eventos presenciais, com o almoço com juristas, o palestrante será o Dr. Leonardo Lamac, presidente da UAB Rio Grande do Sul, no próximo dia 17 de maio, ao meio-dia, claro, na Sociedade Germânia. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria do IARGS, também pelo WhatsApp ou pelo telefone. Bem-vindo, doutor Banura, que está entrando agora conosco, ressaltando também a presença do doutor Alexandre Celistre e da doutora Ana Lúcia Piccoli, que entrou mais cedo, da doutora Sulamita, que está aqui conosco. Então, bem-vindo a todos que estão nos acompanhando. Retorno, então, para a nossa palestrante, por favor. Que legal saber que as pessoas estão acompanhando. E é bem isso, a gente percebe, né, até com o retorno do tradicional almoço do IARGS. E eu me lembro de quando ainda estava na faculdade, eu frequentava também os grupos, né, de estudo do IARGS. O grupo de família e sucessões é bem famoso, né? Já presencial, segue também tendo a videopalestra.
Mas até vou pedir para Terezinha, qual é eu acho que ficou só uma vez por mês o direito de família, mas não sei se está definido ainda bem um dia. Terezinha, se tem um dia definido, tu escreve aqui pra gente, por favor. Vamos ver o que ela se manifesta. Mas retornou, então, o grupo de Direito e Estudos de Família retornou já presencial. Ah, E temos também, legal. o IARGS tem vários departamentos, né? Todos organizando diversos eventos. Teremos em setembro o Congresso de Direito Tributário, organizado pelo Departamento de Direito Tributário, que é bastante reconhecido. Provavelmente teremos também de Previdenciário, da doutor Thiago Kidrick e da doutora Maria Isabel Pereira da Costa. São diversos. Agora empossamos, na última semana, o doutor Darcy Guimarães, no Departamento de Direito do Processo Civil. Então, vem bastante novidade. Está sempre com alguma coisa nova. Estamos sempre agitando. Que interessante. Não é bom sempre trazer, né, as novidades de cada área e principalmente essa possibilidade, né, de divulgação e interação entre os colegas que trabalham com um pouco de tudo. E o Ares entrando também nesse ramo também desses chamados, né, novos direitos e os direitos digital. Isso é interessante porque a gente pode fazer as parcerias. Terezinha está colocando aqui. Então, a Terezinha falou. O grupo de Direito de Família tem a palestra presencial na primeira terça-feira do mês. Todas as terças-feiras, então, legal. as iniciais do mês, teremos palestra presencial. Lembrando que também seguem as videopalestras que são publicadas no YouTube do IARGS e no site do IARGS. Mas quer dizer que segue, como se diz, híbrido. Híbrido, né? O híbrido é legal, porque permite que todo mundo, né, possa participar, escolher. E às vezes até a gente quer participar presencialmente, mas daqui a pouco naquele dia, né, teve algum problema ou ficou preso no trânsito, né, alguma coisa. Pelo menos não perde aquele conteúdo, né? Isso é muito legal. Que fica disponível. Quem sabe um dia esses cursos todos, até mesmo esse LGPD, não ganha uma edição híbrida ou presencial. Claro. Também pode ser interessante, né? O ideal é conseguir. Algum dia nós chegaremos lá. Com certeza. Eu acho que quem deseja também entrando aqui conosco, bem-vinda. O que tu ia falar, doutora Roberta, que eu te interrompi? Desculpa. Não, eu só ia comentar que sobre LGPD especificamente, muitas vezes vemos cursos para as pessoas que já estão, né, assim, estudando bastante esse tema, ou então cursos de especialização. Exato, são cursos que exigem, né, mais estudo e mais tempo assim, no tema. E o interessante é eles poder proporcionar assim, as primeiras reflexões, né, para quem quer começar. Porque tem muita gente também que às vezes... Exato, uma primeira noção, um primeiro contato. Porque às vezes a gente fala com todo mundo conhece a LGPD? Sim, conheço. Sei, já faço o trabalho, mas não é bem assim, né? Não é. Então é interessante porque o curso possibilita essa porta de entrada, né, para que a pessoa possa ter essas noções básicas, porque é evidente que em 6 encontros ninguém vai esgotar, né, um tema inteiro, mas que a gente possa ter essas noções, né, dos conceitos, da base legal de tratamento, dos direitos, né, os direitos dos titulares, os direitos de acesso. Que já foi acrescentado na lei, né, acho que isso é importante também. Exatamente, essas novas normas da ANPD, né, que atualizam a lei também, as relações e também outras leis, né, que foram modificadas e que têm relações, como até o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o impacto da LGPD em outras esferas do direito também, e principalmente essa questão da fiscalização, né, das sanções administrativas impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para o advogado poder conhecer, né, um pouco desse novo órgão. Também, né? Daqui a pouco faz alguma coisa, nem desconhecia, não tinha aquele conhecimento mais específico e não se descuidou. Exatamente, muitas vezes, e às vezes até sem querer, né, a gente tem agora muito atendimento, né, por exemplo, pelo WhatsApp, o que é uma beleza, porque a gente possibilita, né, que a gente consiga conversar.
Mas, na verdade, se há uma coleta de dados, e dados aí, por exemplo, e-mail é um dado, Claro, telefone é um dado, claro. nome é um dado, tem que ter, por exemplo, um aviso de privacidade. E quase ninguém tem, né, esse aviso. Não. Mas, se a gente for analisar, ele é simples de ser feito, e nesse curso a advogada aprende a fazer. Porque ele Olha tem lá os aí. requisitos, né? Que está na lei, que está na NPD. Sim, sim. Então, você aprende a fazer e não é nada assim, vai atrapalhar meu negócio. Não, justamente você vai colocar, né, os Claro. negócios nos trilhos, vai poder fazer também a sua reputação da marca, perante cliente e também perante outros parceiros, né, contratuais. Por exemplo, muitas clínicas médicas, né, e o pessoal que trabalha com a área da saúde, se não se adequar, não consegue ter um contrato com um plano de saúde, por exemplo. Porque os planos de Exato. saúde, eles estão exigindo, né, esse Claro. cumprimento. Sim, Então, senão nem tem é como. legal que se sabe. Sim, porque eles não querem contratar, né, e repassar os dados, Claro, daqui a pouco eles vão ser responsabilizados, né. Então, se claro. forma toda uma cadeia. E também para quem vende online, seja assim, uma senhora que vende um bolo ou uma empresa, né? Todo mundo É. tem que ter ali organizado. E essa coisa do WhatsApp eu falava porque muitas vezes é uma clínica, é um consultório, é uma pequena loja, é uma Sim, coisa assim. Daqui a pouco a secretária tá lá falando no WhatsApp, mas ela pega e leva para casa aquele celular. E ali, às exato. vezes, tem até dado bancário, porque às Isso. vezes a gente faz Pix, né, para pagar aquele Claro, serviço. É normal. claro, claro. Daí a gente manda, né, a chave Pix e manda ali o recibo, não sei o quê. Daqui Sim. a pouco a criatura, sei lá, perde no Um carro, celular, no Uber, sim, no ônibus, no rouba. celular. E daí como é que faz, né? Naquele celular da empresa tinha aqueles dados. Ou então, por exemplo, a Claro. gente vai na porta de uma clínica, vai no dentista e coloca o porteiro lá embaixo para organizar. Questão de segurança, quem é que vai entrar? Daí pergunta, a senhora Amélia tem hora com quem? Fulana de Isso. tal. Só que ali, naqueles dados que são passados por porteiro, o objetivo, a finalidade, né, de passar aqueles dados ali é para segurança, porque ele não deixa qualquer um entrar. Só que daqui a pouco o procedimento que eu vou fazer no médico ou no dentista também está escrito ali. Porque eles só Claro, copiaram daquela agenda ou daquela tabela. claro. Então, o porteiro vai saber que eu vou fazer, por exemplo, sei lá, um Sim. tratamento de uma doença. E isso é errado, isso fere a lei. Isso aí é que não Porque fere pode. Exatamente, mas como é que ali o empresário, né, vai saber, como é que você vai saber? Porque ele vai ter orientação, né, Sim. essa advogada que vai estudar isso e vai também poder ensinar como fazer. Deve ser, mas e agora, como é que eu vou fazer? Porque fica fácil para mim, porque não sei o que lá, eu vou ter Sim, é só multa, não vou ter multa. repassar isso aqui, é. Não dá. Exatamente, você vai poder explicar, vai poder mudar o protocolo, né, vai poder dar. E uma coisa muito importante é a pessoa poder provar que cumpre a lei. Não basta cumprir, né? Tem que ter como provar de maneira escrita perante a NPD que tu cumpre. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu já estou adequada. Eu falei, mas e se a NPD bater na tua porta? Se alguém Sim. denunciar? Tu tem como provar que tu cumpre? Aí que tá também, né? Então, a advogada vai poder fazer junto com o cliente, né, esse plano, né? Vai poder aprender. Então, esse curso é bom porque ele traz essas ideias e noções, não só teóricas, mas também práticas, de dicas, né? A professora Marcela com certeza vai trazer dicas, o professor Faleiros, eu vou falar dicas para poder implementar isso, né? Nossa atividade no seu escritório. E também, a partir daí, o objetivo também do curso, né, e do IADS é despertar a curiosidade, Claro. né, para mais estudos, para que a gente possa continuar debatendo, né, sobre O isso. tema, exatamente. É bem isso. Tem que seguir depois. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, por isso o curso. Não, sem Para se dúvida, começar. sem dúvida. Perfeito, A é gente muito, tem que muito boa a começar. ideia de vocês, tu e do Dr. Arnaldo. Não, o Dr. Arnaldo sempre tem milhares de ideias, né? Sim. Aquela cabeça dele tá sempre assim, ó, fervilhando. Não, o doutor Mas é Ronaldo, super ele é bom. excelente. É Não, é bom. E ótimo, ele tá? junta ali todos os temas, né? É Porque, essa não é verdade. minha área, mas tu traz uma coisa, a gente vai fazer. E são sempre coisas de sucesso. Até a própria oficina da petição inicial, né? Também que o Sim, Iabes sim. Uma trouxe. coisa É bem diferente, né? interessante, E né? muito interessante. Exatamente. Eu Muito bom. achei bem legal. E tem esse caráter prático que realmente ajuda, porque Claro, acho que o objetivo do IARGS é isso também, né? sim, sim. Auxiliar os seus associados
E também o público, para que o público, né, se associe, para que o público conheça. No fim, Claro, ao cabo, o objetivo é isso, é transmitir mesmo conhecimento, né, a nossa exatamente. tradição jurídica. O conhecimento jurídico ao alcance de todos, É, né? É isso aí. é. Bom, o que nós vamos falar mais? Ou nós já vamos fazer o sorteio? O que tu achas, doutora? Eu acho que teve alguns interessados ali, não, para o sorteio. Teve. Eu já estou com alguns anotados aqui. Agora eu vou pedir aqui para o meu auxiliar dar um oi para a Terezinha pelo WhatsApp, só um pouquinho, porque o meu computador está lá do outro lado. Pergunta aí se ela tem os anotados, por favor, auxiliar. Ele vai perguntar ali, vamos ver o que ela vai dizer. Ó, temos Acho que mais tem um mais aqui, ó. pessoas Mais pessoas. escrevendo. Eu agora vou dar mais uma revisadinha peraí, só um pouquinho. Tá? Eu quero saber o que nós vamos. Tu vai pensar um número, eu faço uns papeizinhos, isso a gente não organizou. Tá, já tá aqui, ó. Tá aqui. Mais um, vamos lá. Acho que tem mais pessoas. Tereza, deixa eu olhar aqui, vamos ver. Ó, sorteio hoje. Vamos ver. Peraí. Aqui, ó. Tá, peraí, que eu tinha faltado aqui. Isso. Tá, acho que é isso. Tá. E pergunta para ela como é que nós vamos fazer esse papelzinho e eu sorteio ou ela que sorteia e me diz? É muito segredo esse nosso sorteio. Tá, ela já me disse que fez ali com os papeizinhos. E a nossa vencedora de hoje é a doutora Ana Palmira Coelho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tava aqui. Não, acho que só diz Ana Palmira, né? Tá. Ana Palmira, então, por favor, entre em contato com o WhatsApp do IARGS ou aqui pelo Instagram também, que a nossa secretaria vai fazer a tua inscrição. Tá certo? Parabéns! Uma palminha, adoro uma palminha. Que legal, parabéns. Que legal, Bom, que legal. deixo aqui de novo o convite para todo mundo se inscrever, inscrições abertas no site da Eventize, curso lgpdiargs.eventize.com.br. E é legal ressaltar que tem que se inscrever logo, porque já é semana que vem. Exato, e na próxima terça, né, dia 16, começa das 19 às 21 horas pela plataforma Zoom. Pela plataforma Zoom, mas e fica no YouTube depois, né? Olha só, tá agradecendo a certeira, Ana Palmira Coelho. Ah, que bom, Ana, parabéns para ti. Oba! Então, Legal. pelo Zoom, online, do dia 16 de maio ao dia 15 de junho, sempre das 19 às 21 horas, às terças-feiras. Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que dos meus recados são esses. Agora vamos passar de novo para a doutora Renata. Não sei que faltou alguma coisa para a gente finalizar. Eu acho que era isso mesmo. Essas são as datas. Se não me engano, a última semana, excepcionalmente, vai ser terça e quinta, que é dia 13 e dia 15. Ficam duas datas, tá? Perfeito. Tá. Aí fica na mesma semana. E vai ser disponibilizado também a gravação, depois para os inscritos que não puderem, né, ver. Essa gravação foi passado isso pelo Dr. Arnaldo, né? Tá, é isso aí que eu sabia. Então que bom. É pelo YouTube, aí a pessoa não puder ver. Isso. Ah, que legal. E eu acho que o recado que eu queria deixar mesmo é de agradecimento, né, ao IARGS, a doutora Sulamita, todos, né, a doutora Ana Amélia, a Terezinha, todos, né, que estão empenhados, né, nessa coisa tão bonita que é juntar, né, a tradição jurídica com os novos assuntos e trazer essa possibilidade, principalmente de reflexões, né, iniciais e de estudos. Também já deixo meu agradecimento aqui, né, antecipado à doutora Marcela Joelson, ao doutor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, professores convidados desse curso.
Então, acho que vai ser uma oportunidade bem interessante de conversar, de aprender e debater, né, sobre a LGPD, para que se possa oferecer isso, né, e se qualificar nesse tema que é tão importante e tá aí, né? Não adianta eu tentar Não, fugir porque a LGPD ela vem atrás da gente. ela está conosco. Doutora Renata, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso falar contigo, aprender mais um Uhum, pouquinho. Tá, eu vou ter que fazer esse uhum, curso também, né? Não ganhei inscrição, mas também não escrevi, eu quero, né? uhum. Quem manda, não posso, né? Mas aí é muita Ah, revalia. pois é verdade, E ó. é muita revalia. Bom, eu Marmelada. deixo aqui, o convite agora é para ti, hein? Vai lá no almoço, vai lá conhecer todo mundo do IARGS pessoalmente, ouvir o doutor Leonardo Lamarck falar conosco, vai ser muito legal. Espero lá, hein? Ai, que Tá legal, que legal. convidada. Uma boa Não é oportunidade, convidada, é sim. Muito intimada. obrigada. Tá intimada aí no almoço. Certo? Muito obrigada, Então então, tá. e até o curso. Tá Eu que certo? agradeço. Até mais, então. Um grande beijo para Olha todos. só, a doutora Sulami está escrevendo aqui, ó. Agradecemos a doutora Renata e a Ana Amélia e a todos que nos acompanharam. É isso mesmo, agradecemos a presença de todos. Nossa, Muito agradecer. obrigada. Então tá. Tá bem, Boa doutora? noite a Um todos. beijinho, uma boa Beijo. noite. Tchau, Tchau, tchau. boa Boa noite. noite.